Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal do Estúdio Garagem Blanco. Hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês do que a gente tem aqui, valeu? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, que assim você ajuda a gente a continuar gravando. Bom, hoje a gente tem esse Up. Nesse carro a gente vai fazer uma higienização interna com uma lavagem detalhada. O carro tá bem sujo, os cantinhos bem incrustados. A gente vai fazer toda a limpeza com produto específico. E depois nas proteções a gente vai aplicar um hidratante de plástico e na pintura uma cera premium, beleza? Nesse carro a gente tem um porém, ele tem a suspensão a ar, é uma suspensão modificada, então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora das lavagens da caixa de roda, também na hora da proteção e na parte da higienização interna, que é onde fica o cilindro e o motor compressor para encher o cilindro, certo? Vão acompanhando aí. Bom, esse é o estado inicial do carro. A gente consegue ver que os volantes estão bem contaminados. Os bancos não parecem estar tão sujos, mas mesmo assim a gente vai fazer todo o processo de higienização. O painel é em tom claro, então ele está bem amarelado em algumas áreas. A gente vai fazer toda a limpeza e depois a proteção desses plásticos. Como os bancos são em tecido, a gente vai tirar os bancos para fazer a higienização. Além de a gente conseguir um acabamento melhor em todas as áreas, a gente também consegue fazer a secagem de maneira correta. Assim ela não deixa nenhum tipo de mau cheiro ou alguma umidade que ainda tenha estado na etapa de higienização. Como esses bancos não estão tão sujos, a gente vai iniciar a etapa com um produto leve para fazer a higienização dele. Então aqui a gente está aplicando o produto para depois fazer a escovação e depois a extração com a máquina para efetuar a limpeza correta.
Já aqui na parte da extração, a gente consegue ver a cor que a gente está extraindo, que é toda a sujeira que estava no banco. A gente faz a esfregação, então a sujeira desprendeu do tecido e agora a gente está fazendo a extração. Conseguimos ver que estava bem contaminado, apesar de não parecer.
Após finalizar a higienização de todos os assentos, a gente vai partir para a área externa, primeiro nos forros de portas, que estão bem contaminados, como é um tom claro, como eu disse no início do vídeo. Então a gente vai fazer toda a higienização e depois a gente vai passar o vapor, ajudando no acabamento e também na esterilização do material. Nessa área do volante eu vou passar uma fita para a gente conseguir ter a imagem correta da diferença entre a limpeza e o local ainda que não foi limpo, beleza? Então aqui a gente vai passar a fita, fazer a limpeza do lado e mostrar para vocês a diferença.
E essa é a diferença do local limpo para o local sujo. Em cima a gente não fez a higienização e na parte baixa sim. Agora a gente vai iniciar a etapa de aspiração. A gente consegue ver que estava bem sujo com algumas baratinhas.
e muita sujeira, então a gente vai fazer a aspiração detalhada do carpete. Depois de finalizar toda a limpeza da parte interna, a gente vai partir para a proteção nos plásticos, dando um acabamento original e uma proteção UV de até 6 meses de durabilidade. Iniciando na parte externa do carro, a gente consegue ver que ele está bem sujo. Na grade frontal ele tem uma sujeira bem impregnada nos cantinhos das portas, então a gente vai fazer toda essa lavagem detalhada para remover esses incrustados e deixar esse carro limpo. Como esse carro tem suspensão modificada, a gente não conseguiu fazer a remoção das rodas pelo tamanho do macaco. Então a gente fez a suspensão do carro com uma área que a gente consiga limpar bem limpado.
Bom, finalizando a etapa de detalhamento das rodas e caixa de rodas, a gente vai partir para a pré-lavagem, removendo toda essa sujeira incrustada e também fazendo o detalhamento dos cantos, como borrachas, pestanas de vidro e tudo mais. Depois de finalizar a pré-lavagem, a gente faz a aplicação do shampoo neutro para fazer a esfregação da pintura de forma correta, utilizando o balde de separação de partículas para não danificar a pintura do carro. Depois da esfregação da pintura, a gente vai aplicar um produto para remover qualquer tipo de piche, cola. Ele faz a descontaminação da pintura para a gente aplicar a cera premium. Finalizando a etapa de lavagem, a gente faz a secagem com o pano correto, de alta absorção, para que não danifique a pintura do carro. Logo em seguida, vamos aplicar as proteções. A gente vai aplicar na pintura do carro uma proteção com a cera premium, de até 7 meses de durabilidade, e nas caixas de rodas uma proteção, duração de até 2 meses de durabilidade.